Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, iremos receber a nossa amiga Sandra com o tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. Boa noite. Com gratidão que eu estou aqui, a convite da Miriam, no Maria Eulália, e hoje eu trouxe um tema para nós, porque é um tema do qual eu também preciso aprender a me tornar branda e pacífica. Então, por isso que eu escolhi esse tema, Bem-aventurados brandos e pacíficos. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Aqui, né? Bom, relata o evangelista Mateus, no capítulo 5, que subindo a um monte falou Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, eu não continuei aqui propositalmente, mas nós vimos que Jesus, na sua sabedoria infinita, ele trouxe o sermão da montanha num crescente. No primeiro passo, nós precisamos ser humildes, bem-aventurados, pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, é a humildade. E isso é o primeiro passo. É o primeiro passo para termos conhecimento das verdades das leis divinas. É o primeiro passo de aceitar. Ou seria também de reconhecer o meu próprio tamanho espiritual, como eu sou, como eu estou. Esse é o primeiro passo. Porque sem esse primeiro passo, eu não consigo avançar. Então, Jesus vem trazendo a humildade como o primeiro passo. E no livro A Boa Nova, eu gosto muito desse livro, A Boa Nova, e Jesus, depois que esteve com seus discípulos, ele pergunta o seguinte para todos, conhecendo que eles estavam com dificuldades, porque primeiro eles precisavam saber o que seria o reino de Deus. Eles achavam que o reino como a mãe de André e Tiago fala, Senhor, então, deixe que Tiago e André sente a sua, e João sente uma à direita, outra à esquerda. Ele imaginando que esse reino seria material, que seria um reino onde haveria um principado, que Jesus estava fazendo essa seleção. Quando ele conversa com seu esposo e mostra que não, que o reino era um reino interno, é um reino de trabalho individual, que nem todos estariam preparados para aqueles momentos. Então, eles precisavam entender isso. E aí eles começaram a questionar, mas, gente, para a gente adentrar esse reino, eu preciso de tanta coisa, de sacrificar, às vezes, a família, de deixar os prazeres da vida. Então, Jesus os reúne para saber daquele entendimento que seus discípulos estavam tendo. E
Jesus pergunta para eles, qual é a primeira virtude? O que seria a primeira virtude, né? Para se entrar no reino divino. E Jesus diz, é a fidelidade ao Pai. Essa lição, realmente, eu fiquei pensando nessa fidelidade a Deus. E ele diz assim, Jesus, aos seus discípulos, a fidelidade, nós sabemos que fé vem de fides, confiança, né? Acreditar. E ele pergunta assim, qual o filho, qual o pai que não gostaria de ter essa relação de confiança entre pai e filho e pai? Então, essa é a primeira virtude, né? Que primeiro eu preciso confiar em Deus. E para me confiar em Deus, eu preciso ser humilde. Eu preciso aceitar o que Jesus veio trazendo em termos de leis divinas. Se eu não aceito isso, eu não dou os passos seguintes. E depois ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por que ele fala bem-aventurados os aflitos? Os aflitos, quem são esses aflitos? Quem são esse... Acho que eu já passei dos pobres de espíritos, eu vou passar agora para os aflitos. Nosso planeta é de prova e expiação. Ou é de expiação e prova? Mais expiação e prova que prova e expiação. É de expiação e prova. O nosso planeta é de expiação e prova. Porque a expiação, você vai estar também em prova. Agora, nem todos que estão em prova, né, ele não está em expiação. Então, essa é a diferença. E no livro Alegria de Viver fala, a aflição pode destinar-se ao mistério da prova ou da expiação. A prova avalia, examina, promove. A expiação trabalha, reeduca, resgata. A prova não tem necessariamente uma causa negativa. Porquanto, pode também representar um apelo do espírito para granjear títulos de enobrecimento. Quem não conhece aquela passagem de Jesus com o cego? Acho que é o cego de Jericó. E os apóstolos perguntam, quem pecou? Ele ou os pais? Aí ele falou assim, nenhum, nem outro. Mostrando que ele tinha escolhido estar ali com Jesus naquele momento e estaria ali também para crescer, né? Então, a prova não teria essa expiação, né? Porquanto pode também representar um apelo do espírito para granjear títulos de enobrecimento. Depurando-se pouco a pouco, a expiação tem a sua gênese no erro, impondo-se como condição fundamental para a quitação de débitos contraídos. A prova é de escolha pessoal, enquanto a expiação é inevitável, sem consulta prévia. Por isso que nós vemos tantas pessoas deformadas, quer dizer, eles não tiveram escolhas, eles foi determinados a eles que viesse assim. Então, nós vemos essa diferença para o nosso planeta de prova e expiação. Nós estamos aqui num lar, né? O planeta Terra é um lar, é a nossa mãe Gaia, que é um hospital, é um educandário, é uma forma é uma oficina de trabalho, é uma oficina de evolução. Nós temos, então, a lei de progresso, essa lei que faz que saiamos da nossa zona de conforto, que saiamos dessa passividade inerte. O que é ser manso? Alguém fala assim, manso é aquele que não preocupa com nada, está sempre light, não é? Mas não é. Manso é aquele que é o contrário, que ele não é raivoso, que ele não é reativo, não é mesmo? Aquele pisou no meu pé, não é assim que o pessoal fala? Bateu, levou. Então, não.
o brando é totalmente diferente, né? O manso e brando é a mesma coisa, né? E Jesus fala assim no Sermão da Montanha: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurados os brandos está depois de humilde, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos que sabem sofrer, que já sabe que ele tem aquela necessidade, traz a resignação, traz a paciência. Então, se eu me revolto, eu perco a oportunidade desse progresso tão importante para a nossa alma. Se eu me rebelo contra as minhas provas, eu perco essa oportunidade. E por que ele fala que possuirão a terra? A gente sabe que herdarão, às vezes eles falam herdarão a terra, pois possuirão e herdarão a terra. Nós seremos herdeiros da terra, os brandos e pacíficos. Bom, se nós estivermos com o espírito calmo e brando. O herdar a terra é diferente do herdar a terra de alguém, de um pai aqui da terra, que doa o terreno. Agora, nesse caso, herdarão a terra, mas por mérito, não porque passarão de um para o outro, mas nós vamos herdar essa terra por mérito, por quando eu ser realmente manso e brando e manso de coração, né? E pacífico de coração. E por que ele fala aqui, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus? Esse pacífico aqui está por último lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados, no livro, na Bíblia, aquela Bíblia de Jerusalém, está bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, ele tem um papel maior do que o brando e o pacífico. Ele é um pacificador. Ele faz com que o planeta mude, as pessoas mudem. Então, os pacificadores já são diferentes, porque eles estão mais próximos de Deus. Vê um Chico Xavier, ele não mudava o entorno, em volta, um Gandhi. Esses são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, que está mais próximo, porque nós somos filhos, mas todos nós somos filhos. Mas os pacificadores já estarão próximos de Deus. E Jesus nos fala que a mansuetude, a brandura, a afabilidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, não é bem Jesus, né? Está traduzido, e Lázaro, que fala que a mansuetude, a brandura, a afabilidade, a paciência é lei. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então, é uma lei. Então, todos nós vamos passar por ela. Bem-aventurados mansos e pacíficos. A gente chega aqui nos mansos. Aí fala de injúrias e violências. Injúria, no Evangelho segundo o Espiritismo, até Jesus explica, até aquele que fala assim, raca, que eles tinham o costume de falar raca, e virava para o lado e cuspia, né? Quer dizer, dizendo que aquela pessoa não vale nada. Então, ele traz que até isso, um pensamento, ou um falar, ou uma agressão, tudo isso é uma violência. Então, nós estamos longe de ser um ser pacífico. Então, ele vem mostrando isso para nós num caminhar do Evangelho segundo o Espiritismo. A injúria e a violência. Existem pessoas que são mansas fora, né? Ela tem um comportamento de mansuetude fora, no trabalho, na escola, no centro, mas dentro do lar são verdadeiros tiranos.
Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, de nada vale o verniz da educação. O que importa mesmo é o que eu estou construindo dentro de mim, se eu estou educando os meus sentimentos. Em seguida, neste mesmo capítulo, tem a afabilidade e a doçura, que é uma lei também. Eu preciso ser afável, eu preciso ser gentil, eu preciso ser amigo, eu preciso ser dócil. Então, de nada vale eu trazer tudo isso e ser só assim, superficial. Alguém às vezes fala assim para nossa, Sandra, você é tão calminha. Eu falo, não, é só fachada. Quer dizer, então, significando que dentro de nós ainda tem um turbilhão de conflitos, de ansiedade. Eu fico muito preocupada com o futuro, ou eu fico com a culpa, entendeu? Eu posso me estagnar, não devo, né? Mas posso. Então, nós somos assim. Então, a gente precisa trazer essa mansidão verdadeira, não esses conflitos internos, porque tudo isso faz com que a gente afasta da casa do Pai. E tem o próximo, que seria a paciência. Acho que aqui tem uma coisa da Joana de Ângeles. E ela fala assim, o homem antes da crise. Mas, antes disso, existe uma coisa que se chama paciência e precipitação, que a gente não deve reagir, agir com precipitação, reagir. Igual que pisou no meu calo, vai levar. Bateu, levou. Então, você não pensa, você se precipita naquele momento. E aí perde a reflexão. Porque uma pessoa mansa, ela reflete, ela vê o outro como o outro está, vê que não está no mesmo estágio de sintonia, reavalia o que ele está sentindo, compreende. Esse é um manso. Então, vamos ver o que Joana de Ângeles fala aqui na alegria de viver. O homem moderno tem urgente necessidade de cultivar a paciência, na condição de medicamento preventivo contra inúmeros males que o espreitam. De certo modo, vitimados pelas circunstâncias da vida ativa em que se encontra, sofre desgaste contínuo que o leva, não raro, a estados neuróticos e agressivos ou a depressões que o aniquilam. A paciência lhe reserva de ânimo para enfrentar as situações mais difíceis, sem perder o equilíbrio. A paciência é uma virtude que deve ser cultivada e cuja força somente pode ser medida quando submetida ao teste que a desafia em forma de problema, exercitando-a nas pequenas ocorrências sem permitir-se a irritação ou agastamento, adquirirá força e enfrentará com êxito as situações mais graves. A irritação é sinal vermelho na conduta e o agastamento é arma perigosa, pronta a desferir golpe. Então, a gente vê que ela fala de saúde, ela vem falando de saúde. Se eu sou uma pessoa irritada, porque você vai avançando, irritada, ansiosa, de repente eu parto para a depressão, porque eu me entristeci, porque eu fiquei com baixa estima, e eu vou continuando porque eu já não estou aguentando. Por exemplo, o trânsito nos irrita. Quantas vezes a gente viu ou vê nos jornais pessoas que partem para o outro naquele momento do trânsito e agridem, matam ou fecham o outro a ponto de bater no outro, né? Ou mesmo, então, todos esses momentos a gente tem que
ter o equilíbrio. E a gente vê que a gente perde muito o equilíbrio no trânsito. Os homens perdem mais. Eu, às vezes, quando tinha um que ficava bem assim, na minha colinha, eu tinha vontade de não afastar. Mas hoje eu já penso assim, não, ele está com pressa, às vezes pode ter um problema, pode estar precisando buscar alguém. Então, eu já raciocino. Mas antes, eu tinha vontade ou já pensei assim, então tá, ele passa para frente, eu que eu persigo agora ali, para ficar bem na colinha. Mas isso foi muito pouco, graças a Deus, porque eu pensava assim, me punha para pensar. Agora, isso aqui antes da crise. Esses dias eu voltei, vou falar alguma coisa pessoal, porque eu preciso aprender também. Esses dias foi um aprendizado para mim. Eu fiquei como de presidente há algum tempo. Então, acho que eu fiquei uns 10 anos sem evangelizar. E nossa casa estava precisando de evangelizador. E eu falei assim, não, eu vou voltar para a evangelização. E aí, me puseram na turminha de 4 a 6 anos. Mas quem fez as inscrições, eles fizeram até de 3 anos. Para mim, acho que eu já tinha criança até de 2 anos. Gente, o primeiro dia, a primeira semana foi ótima, a historinha. A segunda, que eu quis passar assim, lá é uma proposta de um assistente social, Mário Barbosa. Então, as turmas, elas não importam que elas estejam assim, que tenham idades diferentes. Mas nós chegamos à conclusão, e eu também bem antes, que esses pequenininhos eles precisavam de uma atenção especial. Que os de 8 anos eles poderiam escolher as suas oficinas. Então, eu tive dificuldade. E aí eu vi que eles não prestaram atenção. Eu levei até o PowerPoint para mostrar os animais. Eu ia falar assim, normal é ser diferente. Gente, mas não deu certo assim. Eles precisavam das mãozinhas ocupadas. Eu me sentia assim frustrada. Quer dizer, o orgulho é a vaidade, né? Porque isso aí, eu fui me analisar, porque a gente faz uma avaliação. Na avaliação, todo mundo estava bem, menos eu, porque a gente avalia toda semana da evangelização. E eu vi que, e olha que tinha mais 3 professoras, mais 2 professoras, e eu vi que eu falei, não, mas tem que dividir essa turminha. Eu tinha uns 17, uns 15. Tem que dividir, porque fica muito difícil, os pequenininhos não vão entender. Mas eu era a única que não parecia, mas internamente eu estava irritada. E aí chegamos à seguinte conclusão, que eu dividi, de tanto que eu falei que tinha que dividir um pouco, que os pequenininhos, que antes não tinha, na minha época, eu falei, deixei, era de 4 a 6 anos, ainda falei isso, não tinha aqueles pequenininhos, os pequenininhos têm que ter uma atenção. Aí eu falei assim, gente de Deus, e eu fui para casa e fui... Eu acho que depois que eu saí dali, e esse tema veio a calhar. Aí eu comecei a pensar nesse tema. Gente, mas o seu tema não é brando e pacífico? Você não escolheu esse, sim? Quer dizer, mostrando para mim que eu ainda não conseguia ser branda e pacífica. Que aquele momento eu tive dificuldades. Claro, aí eu fiquei pensando, mas gente, mas quando eu evangelizava, tinha dia que eu ficava meio frustradinha, outro dia era bom, mas eu vi que não precisava disso. Era um orgulhozinho daquelas crianças não terem me ouvido direito, e eles não tinham entendido, os pequenininhos tinham entendido, eles estavam comparando cor da pele, e eu não queria isso. E eles, olha aqui, eu sou da cor dela aqui. Ai, meu Deus, que é isso? E aí eu fiquei mais frustrada. Mas veja, então, é o orgulho e a vaidade. Por quê? Porque é pequenininho, eles não estão nem aí para nada, eles estão ainda aprendendo, eles só querem um afeto, não é o passar. Então, quer dizer, esses 10 anos de afastamento da evangelização, aí eu fiquei pensando, gente, será que eu vou para a oficina de jardinagem desse jeito? Aí, que coisa feia, eu escolhendo lá, pensando assim, falei assim, gente, se eu estou com essa oportunidade de crescimento aqui, tem pessoas que não escolhem, vai lá para a cozinha, vai não sei o quê, aí chega no centro, eu vou escolher.
eu já fui evangelizadora, eu preciso realmente, deixa eu tirar isso daqui que eu não sei, eu preciso realmente voltar a ser uma evangelizadora, porque eu afastei, e é normal que... Por que isso aqui? Ah, tá aqui, eu não consegui voltar aqui. Então, como diz Jesus, bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos que agem na vida, não é reage na vida, não é bateu, não, todos que agem na vida, reconhecendo-se nas condições de fiéis, a fidelidade a Deus, e valorosos filhos de Deus, está em Serfa de Luz, Emmanuel Chico Xavier. Então, eu preciso, a primeira coisa, a primeira condição, é que eu sinta filha de Deus. Porque se eu não sentir filha de Deus, eu vou ser igual aqueles, a parábola do filho pródigo. Eu afasto da casa do pai. Eu afasto quando que eu afasto? Eu afasto quando eu baixei a guarda, aquele dia, provavelmente, eu baixei a minha guarda, eu devia ter mais paciente, mais tolerante, mais compreensiva, e aceitar que eu estava no início de novo. Eu estava iniciando novamente. É como se eu tivesse... Não, e fora que eu estou com 64, e menino gosta de tia jovenzinha, né? Claro que tinha duas ali. Então, estava com uma diferença, eu já estava mais... com a minha paciência mais curta, mas foi bom para que eu reconhecesse. E aí a gente pode lembrar de um grande pacificador, Gandhi, né? Bem-aventurados pacificadores, que é Gandhi, mas a gente pode lembrar do nosso Chico, que é um grande pacificador. Lembra quando, acho que todo mundo conhece essa história, da horta, né? Da mãe dele, da Cidália, da segunda mãe, que eles plantaram uma horta. Eles tinham muita dificuldade, o Chico Xavier, muitas dificuldades para se alimentar, plantaram uma horta. E aí a horta ia sumindo, os alfaces, os repolhos, e aí descobriram que era a vizinha. Aí, o que a Cidália falou? Que era um espírito um espírito pacificador, brando e pacífico. Que não deveria ir até ela cobrar isso. Mas ela falou assim, Chico, mas você não disse que conversa com a sua mãe? Quem sabe se a Dona Maria tem uma tática, não é essa palavra, uma tática, uma solução para esse momento, né? Para esse momento. E a mãe do Chico veio. Chico, entrega a chave para a vizinha. Aí eu falei assim, mas entregar a chave para a vizinha? Entrega, para cuidar da casa, não só da horta. Porque todo mundo sai, né? Os pequenos saem, os mais velhos vão trabalhar, a Cidália sai, entrega a chave. E ele entregou a chave. Então, mostrando... E essa senhora passou a cuidar da horta, não deixava ninguém pegar, que não era mesmo. Então, a gente vê o que é um pacificador. Ele não age com precipitação. Ah, então eu vou lá. É ela que está pegando esses repolhos, esses alfaces, e ela... Vamos ter uma conversa séria com ela agora. Não é assim? O precipitado. Agora, tem que ter paciência, né? Pensar, refletir. Então, nós vemos que o pacificador é diferente, né? Depois eu conto outra coisa do Chico, que eu gosto muito das histórias, porque eu vejo a humildade dele, a humildade em todos os momentos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Está no Livro dos Espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforço. Livro dos Espíritos, na questão 909. Então, a gente pode ver que nós temos pouca vontade, né? Então, o que significa? É o autoconhecimento, como Santo Agostinho fala, que é para a gente passar a hora de dormir,
passa em revista tudo que a gente fez naquele dia. Se tiver alguma coisa que não foi boa, e se desculpar com aquele que a gente ofendeu, feriu, ou alguma atitude que ficou, que nós não deixamos às claras, ou porque às vezes eu começo e paro, né? Aí eu fiquei pensando nesses dias, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a minha manhã, fiquei pensando assim, passa amanhã primeiro, porque aí chega a noite, antigamente eu fazia da parte regressiva, começava desde a hora que eu estava deitada e chegava até o final. Isso eu fiz várias vezes, mas chegava até a hora que eu acordei, no amanhecer, fazia. E depois eu passei a esquecer, mas aí eu falei assim, gente, então é melhor eu fazer assim, ver a minha parte da manhã, rever, veja a parte da tarde, veja a parte da noite, porque às vezes eu preciso dormir com equilíbrio. Porque se a gente não dorme com equilíbrio, de acordo com os budistas, a gente precisa de 1/3 da noite em preparo. E eu concordo. Já pensou? A gente vai ver o Pantanal, passou o período da noite, vai ver outra coisa, vai falar com o filho, e passou esse 1/3, essas primeiras horas de preparo. Aí a gente vai dormir. Aí, às vezes, eu tento fazer uma meditação, tento, mas eu vejo que eu estou em falha ainda. Mas o que é importante é que a gente faça a reflexão. Estou fazendo o que Santo Agostinho tem falado para o autoconhecimento? Tem feito isso por mim, né? Porque é um esforço individual, né? Não adianta eu falar assim, esses dias eu vi uma Emmanuel fala, não adianta ficar copiando, não adianta ser aquele que só escuta uma palestra, você tem que fazer as suas reflexões, assim como Jesus fazia, passava no final do dia, ele passava o que os discípulos tinham aprendido. Como posso tornar brando e pacífico? Como eu posso tornar brando e pacífico? É uma conquista de alma, né? É uma conquista individual. Ela é lenta, ela é progressiva. A gente precisa, pela lei do trabalho, trabalhar. Não adianta a ociosidade. Não é ser calmo de ociosidade. Não é ser paciente por fora. É trazer esse brando e pacífico, sabendo que eu vou caminhar lentamente. Emmanuel tem uma passagem assim, que Paulo de Tarso falava, que eu gosto, todas as vezes eu lembro disso, e ele falou assim, Paulo fala assim, ainda que estejamos com os joelhos desconjuntados, segue. Quer dizer, mesmo que você esteja rastejando, vá. Porque a gente... Vocês conheceram Jerônimo Mendonça? Ele veio em Cuiabá. Jerônimo Mendonça, quando ele chegou aos 20 anos, ele teve uma artrite reumatoide severa. Ele era um porte atlético, gostava de futebol, mas foi chegando assim, foi chegando a época dos 20 anos para frente, ele adorava, já não começou a não andar mais. A artrite reumatoide já tinha avançado por todo o corpo. Ele adorava tanto cinema que ele foi assistir O Vento Levou em Uberaba. Só que em Uberaba o cinema estava lotado e ele ficou, não sei se é em pé ou sentado no chão, o tempo inteiro. A partir daquele momento, que o Vento Levou 3 horas de duração, né? Ou ele estava ali 3 horas, não sei, em pé ou sentado no chão, ele não conseguiu mais levantar. A partir desse período aí, ele não conseguia mais levantar, e os trabalhos que ele pegava, logo ele tinha que sair, ele tinha que trocar de trabalho, até que ele ficou paralisado do corpo inteiro. Aí ele ficava na cama.
E uma das coisas que eu mais gosto de ver na vida dele, ele veio em Cuiabá, ele fez uma palestra na cama, deitado, porque ele não mexe com nada, só mexe com os olhos. Mesmo assim, ele ficou cego depois. E aí ele gostava muito de cinema. E uma das vezes que ele foi, porque o pessoal comprou uma Kombi para ele, os amigos compraram uma Kombi para pôr a cama dele. E ele gostava muito de cinema, os amigos levavam ele na cama, uma cama, para ele assistir os filmes. Aí passou uma moça que parece que sempre encontrava com ele, falou assim, meu Deus, onde eu vou? Está esse aleijado aqui. Ele falou assim, nossa, meu Deus, o que eu vou falar para essa moça? Ela está com uma raiva. Eu falei assim, mas também, aí ele pegou, brincou assim, mas também você não para em casa, ué. Aí disse que nesse momento ela riu e depois eles ficaram até amigos. Então a gente vê que, imagina, ele passava por tanta dor que os amigos arrumaram um saco de 30 quilos para pôr nele, para ver se ele diminuía a dor. Eu fiquei pensando, gente, um saco de 30 quilos era para trocar uma dor pela outra, para ver se ele não sentia, para ele parar assim, né? Então, imagina alguém, as aflições da terra, quando são expiações, são muito bravas, né? Esses dias, uma vez eu vi também um jovem, quem viu no Fantástico, um rapaz que ele ficava todo de cabeça virada, ele andava todo contorcido, e ele acabou... Não, se a gente olhar, você fica assim, é uma coisa horrível, mas ele acabou assim, formando, ele tinha um alto astral, eu falei assim, meu Deus do céu, mesmo a gente, às vezes, vendo essas coisas assim, a gente ainda cai na amargura, na tristeza, né? Então, a gente sempre tem que ver eu gosto muito de historinha, não é à toa que eu sou evangelizadora e preciso retornar. Então, lembrando também de Chico, acho que vocês conhecem, quando o seu Juca, de Poldo Leopoldo, faleceu, que foi um dos primeiros trabalhos dele, e ele faleceu pobre. E alguém falou assim para ele, olha, o seu Juca vai ser internado como indigente, ele não tem nem caixão. Aí ele ficou tão condoído, falou assim, nossa, espera aí, fala para a família dele não enterrar ele não, porque eu vou atrás de alguma coisa para ele. E sabe como que o Chico fez? Como ele não tinha dinheiro, ele foi de porta em porta pedindo com um chapéu para o seu Juca ser enterrado. O pai dele soube, Pedro Leopoldo todo ficou comovida com aquela atitude. E o pai ficou assim, nossa, mas como o Chico faz isso? Ele até avisou o patrão dele, lá, o chefe dele, que ia mais tarde. Mas o pai dele, Chico, não faz isso, Chico, pedir esmola. Eu falei assim, pai, ele nos ajudou. Como eu não vou pedir para o Juca, para o seu Juca, que nos ajudou? Ele nos ajudou a pôr a comida em casa, a ter as coisas. Agora é ele que precisa. É o mínimo que eu posso fazer por ele. E aí veio um amigo cego também, falou assim, que esbarrou nele. Eu falei assim, aí ele cumprimentou ele, falou assim, mãe Chico, onde você vai com tanta pressa assim? Não, eu vou ajudar eu estou arrecadando dinheiro para o seu Juca, para ter um lugar decente, um enterro decente. E aí o cego pega e dá todo o dinheiro para ele que ele tinha ganhado. Desde a manhã eu estou aqui, eu tenho isso aqui para completar. Então, veja a humildade. Então, a gente tem que pensar no brando e pacífico. Ele não importa com o outro, o que os outros pensam, porque o pai dele foi atrás. Ele tem uma noção de responsabilidade e dever com o próximo, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, isso é um pacificador. Ele é muito mais do que um brando e pacífico. Ele é o pacificador, né? Ele já está naquele sétimo lá, né? Bem-aventurado, porque imagina um pacificador, se ele não vai ser justo, se ele não vai ser misericordioso, se ele não vai ser bom, né? Se ele não vai ser benevolente, indulgente, perdão, né? O brando seria
naquele caminhar humilde, saber sofrer, aí é o brando e pacífico. Então, como que a gente vai adquirir isso? Humildade, né? Que é o primeiro aprendizado, saber sofrer, e afabilidade, a doçura, benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas, que seria a caridade essencial e verdadeira. Porque a caridade não é aquela que eu dou as coisas só, mas aquela que eu me dou, né? É a hora que eu estou me doando, na gentileza, na afabilidade, no perdão, porque como Jesus entendia, ele ficou lá distribuindo com os apóstolos o arroz, o feijão. Não, ele deu mais, ele deu de si, ele deu para o outro. Ele curava, ele confortava, ele restabelecia a confiança nas pessoas, vós sois deuses. E isso é o que a gente precisa para se tornar brando e pacífico, né? Encerro por aqui, teria falar mais de alguns pacificadores, Dalai Lama, que ele diz também que que a virtude maior seria a gentileza, né? Então, tantos outros. E eu estou trazendo para vocês como nos tornarmos brando. Então, vai ser o passo a passo. Vai ser no dia a dia. Vai ser quando eu recordo o que eu fiz naquele dia, naquele momento. Fiquei irritada? Por que fiquei irritada, né? Orgulho, vaidade, e todas essas coisas que nos faz paralisar, né? Eu estou com culpa, eu estou com ansiedade. Então, nos tornarmos pacíficos vem de uma educação das emoções, educação dos sentimentos. Então, termino aqui agradecendo esse momento que eu aprendo com vocês também. Senhor Jesus, hoje aqui estou, Senhor, na casa Maria Eulália, que acolhe, que recebe, há tantos que vêm aqui com amor, restabelecendo a dignidade daqueles que necessitam, pois sabemos, Senhor, que estamos num momento tão difícil, onde existe a guerra, onde existe a separação, onde existe o ódio, onde existe a inveja, mas sabemos, Senhor, que Tu nos mostraste o que é ser divino, o que é restabelecer essas leis da mansidão, da brandura, da benevolência, do perdão. Então, Jesus, nos ajuda no passo a passo. E lembrando, Senhor, dessa casa, que ela possa irradiar por todo esse bairro a luz, que essa luz vá para todo o nosso estado, iluminando também o planeta Terra, todos os irmãos que estão em conflitos, seja em guerra ou afastados das suas terras, para que a paz possa reinar no individual, no nosso lar, no nosso íntimo de cada um. E assim, Jesus, nossa gratidão por hoje. Que assim seja.